Vamos examinar a tabela abaixo para entender esse processo e lembrando sempre que a água vai caminhar do local em que ela está com o potencial hídrico maior para o local onde ela está com o potencial hídrico mais baixo ou mais negativo. Bem, vamos tentar entender o que mostra a tabela abaixo, que tem os valores de potencial hídrico na atmosfera e nas várias partes da planta nessa atmosfera que tem apenas 50% de umidade relativa. Na tabela abaixo, nós temos os valores de potencial hídrico que foram medidos em diferentes pontos do sistema solo, planta, atmosfera. Então, na primeira coluna, de baixo para cima, nós temos os valores de potencial hídrico medidos nas regiões adjacentes à raiz, nas células da raiz, no xilema da raiz, no xilema da folha, no vacúolo das células do mesofilo, na parede das células do mesofilo, nos espaços intercelulares das folhas e no ar. Observem que o potencial hídrico pSiW mais negativo é o menos 95,2, que é o potencial hídrico da atmosfera. Nesse caso, esse potencial hídrico corresponde a uma atmosfera com umidade relativa do ar de 50%. Perdendo água para as folhas, as raízes ficam com um potencial hídrico menor do que o potencial hídrico do solo adjacente à raiz. Então, a raiz ficou com potencial hídrico de menos 0,6 e o solo adjacente de menos 0,5. Então, a água vai acabar passando do solo para a raiz, do local em que ela está com potencial hídrico maior para o potencial hídrico menor. E para terminar, nós temos o potencial hídrico do solo a 10 milímetros da raiz é de menos 0,3. Então, ele fica maior do que o potencial hídrico daquele solo adjacente à raiz que perdeu a água para a raiz e ficou com potencial hídrico de menos 0,5. Então, para concluir o processo, a água vai se deslocar dessa região que dista 10 milímetros da raiz para a região adjacente à raiz. Examinando o potencial hídrico da folha, ela é ao redor de menos 0,8. E, portanto, maior que o potencial hídrico da atmosfera. Então, isso mostra que nessa condição específica, a água que está dentro da folha, ela tem maior energia livre, maior capacidade de realizar trabalho que as moléculas de vapor d'água que estão na atmosfera. Então, a tendência é a folha perder água para a atmosfera. Então, o fluxo de água nas plantas, ele vai começar de cima para baixo. Vai ser a diferença de potencial hídrico entre folha e atmosfera que vai ser determinante para que esse fluxo ocorra ou fique parado. Se a folha tiver o mesmo potencial hídrico da atmosfera,
Nessa situação, não ocorre movimento de água da planta para a atmosfera. E com isso, então, nós temos a passagem da água do solo para a planta, para a atmosfera, lembrando que é o potencial hídrico da atmosfera que, quando fica menor que o potencial hídrico da planta, desencadeia o fluxo de água no vegetal. Na medida em que a folha perde água para a atmosfera, ela fica com potencial hídrico mais negativo, que é esse de menos 0,8, do que o potencial hídrico do xilema das raízes, logo abaixo, que é de menos 0,6. Então, a água que está com maior capacidade de realizar trabalho nas células das raízes, ela vai perder água para as folhas. Aqui, então, nós temos uma descrição do que acontece a partir do momento que o potencial hídrico da atmosfera fica mais negativo do que o potencial hídrico do vapor de água na câmara subestomática.